E gatas do meu coração. Não, Sandrinho Sandroca aqui com emoção para falar de função tangente. Gurizada, a mesma coisa, então tá. Viu as aulas anteriores de função seno e função cosseno? Sim, então beleza. Não viu? Vai ver, tá bom? Vai ver porque é baseado naquilo lá. E também é interessante olhar dentro da pasta aqui, ó, dessa mesma... Eu fiz uma aula dentro dessa mesma pasta que é sobre o ciclo da tangente, tá? A tangente no ciclo trigonométrico. Olha lá também pra gente entender, porque toda função é baseada no ciclo dela, tá? Gurizada, a função tangente ela é bem particular, assim, tá? Então ela não vai ter aquele estudo gráfico tão... como é que eu posso dizer? Tão minucioso quanto tem do seno e do cosseno. Por quê? Eu já vou explicar agora. Então, o ciclo é assim, né? Ele tem valores positivos no primeiro quadrante, ele varia de 0 até não existir. Professor, como assim? É de 0 a infinito? Porque assim, ó, para quem não viu a aula, né, é bom que veja, tá? Mas assim, conforme eu vou aumentando o ângulo, o valor da tangente desse ângulo nada mais é do que o valor nessa reta imaginária que tangencia o ciclo no 0, 0. Ela é paralela ao eixo Y. Então, aqui, ó, quanto maior o ângulo no primeiro quadrante, se aproximando a π sobre 2 radianos, mais longe, mais alto pegaria. Por isso que quando é quase 90 graus, eu pego muito, muito, muito alto. Eu digo que tende ao infinito os valores quando o ângulo varia de 0 a π sobre 2, tá? Então, na realidade, no gráfico é assim, ó. Tangente de 0 valeria 0. E depois ele começa a aumentar. Aumenta devagar, depois ele dá uma guinada. Então, na realidade, é assim, ó. 0 vai aumentando até uma hora que isso vai muito rápido. E sobe, não chega a ser vertical, senão não seria função. Mas ele sobe até chegar, falando em graus, 89,99999, tá bom? Porque em 90 já não existe. Então, exatamente em 90 graus, no caso π sobre 2, eu tenho que essa função ela não tem valor. Tá? O que acontece? Quando eu passei para cá, tipo, nada, quase, pro lado de cá, 90 graus, 0,0000001 segundo, tá? Eu já tenho o quê? A leitura angular... ela seria aonde isso pega para cá. É como se fosse uma caneta. Eu explico bem certinho na outra aula, dá uma olhada lá, tá? Mas eu já valeria algo negativo, tá? Outro jeito de entender isso é lembrando que tangente nada mais é do que a divisão de seno por cosseno, tá? Mas eu acho interessante essa de pensar numa caneta que sai raio laser para cá e na bundinha dela também. Então ela pegaria muito lá embaixo. Cara... quanto mais próximo aqui do 90 graus, né, mas já no segundo quadrante, mais distante eu ficaria em relação a y aqui, ó, né, em valores negativos dessa reta. Então, assim, ó, o que eu tenho é como se ela viesse e valesse menos infinito, e viesse, até em π que ela vale 0. Então, ela tem um comportamento mais ou menos assim, tá? Depois, aqui ela vale 0, então ó, ângulos aqui no terceiro quadrante, ó. Aí a bundinha da caneta também que vale, ela já pega em valores positivos, tá vendo? Ó? Cada vez mais alto. Então, o comportamento meio que se repete do que aconteceu aqui. Até que em 3π sobre 2, ela não existe de novo. Tá vendo? Ela tem um buracão ali. Aqui ela não tem valor, a caneta não pegaria em nenhum lugar dessa reta, né? Aqui e aqui, essa luzinha não pegaria, então não tem valores. Quando eu passo para cá, no quarto quadrante, eu já tenho o quê? Valores muito baixos. Só quando eu logo passei, ó, já está lá embaixo. Isso vem crescendo conforme o ângulo vai crescendo até valer 0. E daí repete isso de novo. Tá? E depois aqui começa a repetir o que aconteceu aqui. Então, deixa eu arrumar aqui. E assim vai. Tá? Beleza? E aqui, se eu olhar negativamente, eu vejo que o gráfico tem algo assim também. E aqui seria menos π sobre 2, tá? Então, na realidade, o gráfico são esses valores assim.
O que é interessante, cara, como a imagem, no caso, são todos os reais, aquela variação do D, que seria transladar para cima ou para baixo, vai variar o desenho, mas valores continuam sempre sendo todos os reais. Então aqui, ó, isso aqui vai variar a imagem? Não, porque a imagem não varia. Varia o desenho, tá? Jogaria para cima e para baixo, mas a imagem não varia. Então isso aqui não é tão relevante agora. Esse cara também, esse cara faria a função engordar, no caso da seno e cosseno. Então, como seno e cosseno têm valores de imagem delimitados entre menos 1 e 1, a função original, quando eu tenho multiplicação, eu engordo, ou se eu multiplico por um número fracionário, né, uma fração própria, no caso, tipo 2/3, 1/5, onde o numerador é menor que o denominador, isso encolheria. Cara, aqui multiplicando por qualquer cara, eu sempre vou continuar com a minha imagem sendo todos reais. Então, ela não é muito relevante também. Muda o gráfico um pouco, fica um pouco mais esticado, um pouco mais, mas não importa em relação à imagem, tá? Vou me ater a esses caras aqui dentro do arco, ó. Tá? O que seria então a minha imagem? A minha imagem sempre é y pertencente aos reais. Isso na função tangente, tá? Isso não vai mudar. O meu domínio agora tem que prestar atenção. Porque o meu domínio agora eu tenho que ficar bem ligado, porque não é todo o valor que essa função existe. A função tem esses buracos aqui, ó. Aonde que ela tem buraco? Dá vontade de escrever x diferente de 90, diferente de 3π sobre 2, no caso, né? Π sobre 2, 3π sobre 2, que ficaria assim, ó. X diferente de quem? De 90, e qualquer cara que caia de 90 em 90. Então eu falo assim, ó, 90, né? Eu posso botar k vezes π sobre 2. Com k pertencente aos inteiros, tá bom? O que é isso, professor? Seria a tabuada do π sobre 2, por exemplo. Ó, 1π sobre 2 não dá certo. Agora, esse cara aqui, ó, dá certo. Então, isso aqui tá errado. Não é isso. É bem burro. Corta aí, vamos lá, volta. O que eu quero? Eu quero π sobre 2 e... O que eu não quero, melhor dizendo, π sobre 2 e as somas de meia volta. Então, na realidade, seria x diferente de π sobre 2 mais uma quantidade de meias voltas. Agora sim. Bem burro. K pertencente aos inteiros. Então, ó, π sobre 2, tá? Se o k valer 1, mais meia volta, cai aqui. Se o k valer menos 1, menos meia volta, cai aqui. Se o k valer 2, mais 2 meias voltas, cai aqui. Então, na realidade, é isso aqui. Aonde que está a pegadinha disso aqui? Ó? Porque aqui é para essa função pura, tá? Tangente de x aqui. Só que, cara, eu tenho que ter, diferente disso, todo o valor do arco. Então, se o arco for algo assim, eu não quero x diferente disso, eu quero tudo isso diferente disso, porque tudo isso é o valor final da tangente, não pode dar esse cara. Então, por isso que eu vou deixar assim no domínio, espero que entendam, ó. Eu vou deixar assim, ó. Tá? X pertencente aos reais, tá o quê? O arco é diferente de π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos inteiros, tá bom? Eu vou deixar assim, esse arco é uma função de x também, tá? Ele depende de x, então tá certo escrever isso. Por quê? Porque eu tô falando de x, daí o arco, o que tem a ver? O arco é uma função de x, ele depende de x, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é uma função de x, ó. Tá? Então, como é que eu faço? Vou pegar um exemplo prático agora para a gente entender. Se eu pedisse o domínio dessa função aqui, o domínio é todo mundo menos isso aqui, não pode acontecer. Então, vamos lá. Eu sei que o arco, 2x mais π sobre 4, não pode dar isso aqui. Tá bom? Não pode, não pode. E daí eu ajeito para achar o x, porque domínio eu estou me relacionando ao x, que faz com que isso aconteça. Vamos lá, passo o π sobre 4 para lá. Tá?
Beleza? Vou multiplicar essa... Cara, tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou me livrar dos denominadores. Olha só. Eu vou multiplicar essa conta inteira por 4, tá? Vai ficar assim, ó. 8x diferente. Isso multiplicado por 4 dá 2π. Menos. Isso multiplicado por 4 dá π. Isso multiplicado dá 4kπ, tá? Aqui vai ficar x diferente, porque o 8 vai passar dividindo. Aqui vai ficar π menos 4kπ, tudo dividido por 8. Vou ajeitar. X é diferente de quê? Π sobre 8, menos, aqui simplificando, menos, aqui vai dar k vezes π sobre 2, tá bom? Com k pertencente aos inteiros. Então, aqui ó, ficou π sobre 8, esse cara dá sobre 2, k vezes π sobre 2. Fechou, tá? Tá aqui. Então, quem é o meu domínio? O meu domínio da função x pertence aos reais, tá o quê? Deixa eu só botar um drigo aqui para ficar diferente. Tá o quê? X é diferente de π sobre 8 menos k vezes π sobre 2, com k pertencente aos inteiros. Ô, professor, não entendi. Cara, quer dizer que qualquer x que se encaixe nisso, eu não posso colocar. Tá? Qualquer x. Como é que eu descubro? Pego o k e bota k valendo qualquer valor inteiro. Tipo, se o k valer 0, é π sobre 8. Π sobre 8 não pode. G de π sobre 8 vai dar problema aqui. Tá? Se eu pegar, por exemplo, o k valendo 2, então vai dar π sobre 8 mais 2π menos, 2π sobre 2, menos π. Faz a conta, vai dar um valor em radianos. Bota aqui. Esse valor vai dar problema, então não posso botar aqui, tá? Então, na realidade, esse é o domínio. A minha imagem y pertencente aos reais, porque não vai haver variação, tá bom? Função tangente. Então, imagem y pertencente aos reais, não tem problema nenhum, tá? E o período? Cara, período agora tem um probleminha. Tá vendo que ela é mais curta? Ou seja, o desenho dela só demora π para se concretizar, para fazer um desenho inteiro, que é esse negócio que parece um S, não sei, uma coisa assim meio feia, tá? Nota que em meia volta eu faço esse desenho, tá? Então, o período é só π sobre A. Então, é só analisar, ó, quem é o A? O A é o cara que multiplica o X, não esquece. Então, fica π sobre 2 nesse caso. Deu, tá pronto. Fechou? Ela vai ficar mais curtinha no desenho, se for ver isso, tá? Ela fica mais curtinha do que ela é. Ela fazia em π, agora vai fazer na metade do tempo. Seriam mais Szinhos, assim, o meu gráfico. Beleza? Pode crer? Mas no resto, tudo a análise é muito parecida. Análise, não o gráfico. A análise é muito parecida com o que eu fiz em cosseno e função seno. Beleza? Pode crer? Beijo do gordo, Rory.